Então, primeiramente, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 7 de outubro, quarta-feira, turma do horário EF Tarde. Hoje nós vamos começar uma nova etapa dentro da nossa disciplina, onde nós vamos começar a ver ferramentas CAI associadas ao nosso software, tá? Então, nós discutimos até o momento da nossa disciplina algumas teorias em relação a projetos, perfis de projetistas, características, né, de análise, desenvolvimento, levantamento de dados, documentação, de desenvolvimento de projetos, produtos e componentes. E a partir de um ponto, chega um ponto onde nós projetistas precisamos começar a validar as nossas ideias, né? Ter parâmetros para geometricamente, funcionalmente, diversos fatores a fim de validar a nossa ideia, nosso projeto, nossa proposta. Nos primórdios, antigamente, se trabalhava aquele protótipo físico, não que o protótipo físico tenha morrido, mas hoje ele é uma última instância, podemos falar assim. Você tem antigamente lá na construção daquele protótipo físico, aonde quando você pensava num projeto, você fazia o conceito dele, toda a teoria, né, desenvolvia os desenhos técnicos, a documentação técnica, fabricava o protótipo. Então, para fabricar o protótipo, eu me preocupava com matéria-prima, processo de fabricação, produzia ele, testava, validava. Se tivesse algum reparo, eu voltava lá na reengenharia, né, voltava a prancheta, aquela velha expressão, né, voltar à mesa de desenho, à mesa de projetos, começava a desenhar, fazia um novo protótipo, uma nova adaptação, construía, confeccionava, testava, e até chegar num ponto satisfatório do nosso produto. E assim ele chegava. Era um projeto muito mais longo, muito mais custoso, tanto mentalmente quanto financeiramente, né? E com isso, muitas vezes as empresas perdiam o time, perdiam o tempo de lançar um produto. Às vezes a sua janela de desenvolvimento ela é muito curta, ou porque está chegando um período específico, ou porque está chegando lá uma data limite, ou porque é uma inovação, e se você não lançar logo no mercado, logo alguém chega e lance, e aí você vai ser um segundo, talvez não seja mais vantajoso você lançar. Então, todos esses pontos são levados em consideração hoje na hora de você desenvolver um produto. Uma das formas de você ganhar tempo, otimizar o desenvolvimento do seu produto, é utilizando as ferramentas CAD, CAI. CAD é a parte de detalhamento técnico, desenho assistido, né, desenho auxiliado por computador. Quando você vai para o CAI, já é engenharia auxiliada por computador, né? Então, podemos fazer diversas análises dentro do nosso sistema, diversas simulações, a fim de validar, assim de trazer maior segurança a nós projetistas, a fim de, quando lançarmos nosso produto, termos uma melhor eficiência, um melhor rendimento, tá? Mas, a priori, para quem não conhece as ferramentas CAI, as ferramentas de simulação, talvez eu fale uma frase agora que vocês não entendam, se assustem, mas com o tempo vocês vão compreender. As ferramentas CAI, elas são uma ferramenta de excelente auxílio para o projetista, mas nada lhe serve essas ferramentas se você não souber usá-las de forma correta. Quando a gente fala usar de forma correta, dois pontos de vista muito interessantes. Primeiramente, do ponto de vista do software. O software, pessoal, eu costumo falar que o software ele é burro. Como assim burro? O software ele não faz nada, o software só calcula. Então ele vai pegar parâmetros inseridos pelo projetista, vai fazer os cálculos em função das posições, posicionamentos, características impostas pelo projetista e vai exprimir resultados. Então o software só faz isso. A gente fala geralmente que é 10% do processo de validação. Os outros 90% são responsabilidade do projetista, do humano ainda. Como assim? Fica a nosso critério. Se eu vou validar uma peça, seja lá um ensaio de movimento, vendo graus de liberdade, curso, seja um ensaio de esforço mecânico, seja um ensaio de fluxo, seja um ensaio térmico e assim por diante, o software ele precisa dos parâmetros iniciais para serem testados. Ou seja, eu como projetista tenho que ter conhecimento de quais os condicionantes aquela minha peça ou componente vai estar submetida. Direção dos esforços, sentido, na direção sentido dos esforços, tipo de esforço, se ele é estático, se ele é dinâmico, se ele tem uma frequência de trabalho, graus de liberdade, pontos de fixação,
partir do momento que eu insiro, né, todo fluxo térmico, direcionamento do fluxo térmico, valores reais desses parâmetros, a partir do momento que eu tenho dados concretos, dados reais, e eu insiro eles no software de forma real, o software vai fazer cálculos e vai nos imprimir resultados esses numéricos, gráficos, de várias formas de representação, por escala de cor, por escala numérica, por deformação, por animação, vai ter várias formas de representação desses dados. E aí vai caber também ao projetista analisar esses dados. Nunca um software vai falar para você que quebra ou não quebra, que funciona ou não funciona. Ele vai te dar parâmetros para você avaliar se quebra ou não, se funciona ou não, se está válido ou não. Então, quando a gente fala que a ferramenta ela é uma mão na roda, mas 90% desse processo ainda está na mão do projetista. Tá? O software só faz os cálculos, ok? Não se assustem, isso vocês vão entender ao longo do desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque eu posso ter uma excelente ferramenta na mão, como o SolidWorks, se eu inserir parâmetros não válidos de força direcionada sem controle, de carregamentos não condicionais ou não realísticos ao que minha peça vai sofrer, os dados que ele vai me fornecer também não são realísticos, não são parâmetros reais, ou seja, nada de vale essa simulação. Então veja que todo direcionamento ele vai estar associado ainda à pessoa física, projetista, ou em equipe, ou pessoa, e assim por diante. Tá? Dentre nesse nosso âmbito de simulação, nós vamos começar hoje falando sobre o estudo do movimento. Tá? São vários graus, vários âmbitos, várias áreas de simulação dentro do software, tá? Vão ser diversas aulas que a gente vai discutindo aí ao longo da nossa disciplina, e aí a gente tem que começar com uma animação básica ali, o estudo do movimento, que é uma das simulações mais simples que tem, e você vai ver dentro do fluxo de desenvolvimento do projeto, né, dentro daquela matriz de desenvolvimento do projeto, a gente vai até apresentar uma outra hoje, onde ela se encaixaria ali na validação e desenvolvimento do projeto. Vamos lá? Lembrando que todo esse material que nós estamos discutindo hoje, ele já está disponível lá no nosso AVA. Eu coloquei aqui o estudo no movimento, coloquei aqui também um livro que fala só a parte de emotion, de animação do SolidWorks, tá? Tem um exercício aplicado, é bem interessante, quem quiser dar uma olhada depois. E vamos lá. Primeiramente, né, SolidWorks Simulation é uma poderosa ferramenta para engenheiros, projetistas de modo geral, que podem testar novas ideias de forma virtual, avaliar o desempenho de maneira rápida e eficiente, melhorar a qualidade e obter conhecimento para inovação de projetos e produtos. Então, quando a gente faz uma validação, por exemplo, por simulação dentro do software, não é meramente uma animação. Eu posso testar ali, por exemplo, graus de liberdade, dependendo da geometria da minha peça, se eu não vou ter impacto, se eu não vou ter sobreposição de componentes, ou vou ter limitância de graus de liberdade em função de geometrias físicas. Se tem necessidade, por exemplo, eu monto um sistema lá que eu tenho esbarros, guias, né? E eu tenho necessidade daquele comprimento daquela guia em função dos graus de liberdade, então eu posso fazer reduções e assim por diante. Então são várias análises que podem ser feitas. Lembrando, o software ele dá as possibilidades, ainda cabe ao projetista inseri-las, os parâmetros e coletar os dados interessantes. Então, por exemplo, você validar e testar ali apenas o giro, é um resultado, você pode ver o giro, o alcance, o máximo e mínimo, as limitâncias, né, em função desse giro, então você pode pegar muitos mais dados. O software só informa o que você pede. Tá? E aí você faz essa análise dos dados. Então, quando a gente fala que essa parte de simulação ela contribui aí para o desenvolvimento de projetos, muitas vezes o nosso projeto ele surge lá ou de uma ideia, ou de uma necessidade, ou de um problema. Ou alguém quer, ou tem uma necessidade de mercado, é um produto inovador, ou é um problema que tem que ser solucionado. E você pode ter aquela ideia trivial, que todo mundo tem, né? Se eu preciso fazer tal movimento, todo mundo conserta desse jeito, ou você pode ter uma nova ideia, mas que ela não foi testada. E aí você vai usar essas ferramentas para começar a testar o seu estudo, essa sua ideia. E aí você pode trabalhar o quê? Novas ideias, novos conceitos, né? Começar a validá-lo, começar a aperfeiçoá-lo. Eu não gosto muito nem de falar de validação, eu gosto muito de falar muito de aperfeiçoamento. Então, geralmente, eu particularmente, quando uso essas ferramentas, a gente já tem uma noção que o nosso projeto ele vai ser concebido ou não, ele tem um resultado,
E aí, quando eu aplico essas ferramentas, a gente vai ter otimizações do nosso projeto. Eu vou conseguir melhorar a eficiência dele, né? E de forma mais rápida, porque antigamente eu precisava confeccionar, né? Comprar matéria-prima, confeccionar, testar. Vou mudar, volto no desenho, matéria-prima, confecciona, desenha, ou projeta e constrói e testa. Hoje são teclas, dados, parâmetros, cliques que a gente muda no software e aí já pode fazer uma nova simulação. Então é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Tá? Avaliar o desempenho de maneira rápida e eficiente, conhecimento para inovações de projetos e produtos. Então você pode provar, testar ali ideias das mais malucas que forem, que pode ser ou não viável, né? Muitas vezes a ideia é viável, mas não tem como ser confeccionada. Tudo aquilo que a gente discutiu, né? Não basta ter uma ideia. Tem que ver se ela é factível, se ela é mercável, né? Todos aqueles pontos que nós discutimos dentro da nossa sala de aula. Então, por exemplo, isso aqui são frases e situações que o próprio SolidWorks nos trazem, tá? Dentro da biblioteca dele. Biblioteca não. Dentro do descritivo das etapas de CAI, ferramenta CAI, né? Que é Engenharia Auxiliada para o Computador. As soluções do SolidWorks Simulation ajudam empresas e engenheiros a impulsionar inovações e produtos, aumenta a participação de mercado e diferenciá-las da concorrência com projetos e produtos pioneiros. Então, você validar nossas novas ideias de forma mais rápida, você pode chegar mais rapidamente ao mercado. Chegando mais rapidamente ao mercado, você é o pioneiro, talvez, né? Dar autonomia à sua equipe de engenharia com ferramentas 3D, né? Intuitivas e poderosas para comparar cenários de projeto, novas ideias, a fim de lançar produtos inovadores no mercado. Então, o interessante da validação é você poder variar as condicionantes. Lembra quando a gente falou sobre o estudo da rodinha, por exemplo, né? Do rodízio? Todo mundo, a maioria das vezes, a gente pensou lá no rodízio, apoiado no chão e a carga sobre ele. Então, eu posso fazer essa variação. Mas se eu falar assim, pô, pode vir um cara aqui, pendurar a roda e colocar uma força tracionando o nosso rodízio. Será que ele está apto a essa carga? Eu rapidamente consigo simular aqui no software e ver qual que é a reação dele, né? E aí eu posso colocar lá no meu manual, por exemplo, capacidade de carga de compressão, tantos quilos. Capacidade de carga de tração, tantos quilos. Colocando as limitâncias do nosso projeto, né? Coisa que antes talvez eu precisaria validar em cálculos, números, e talvez fosse muito mais oneroso em questão de tempo. Tempo é custo, né? Tempo é neurônios, desgaste, equipe, trabalho. Aprimorar a eficiência do produto. Então, hoje, por exemplo, aprimorar o desempenho do produto, que possibilita análise prévia. Hoje, lá nós fizemos um equipamento, por exemplo, que ele tem um grau de liberdade, com pequenos ajustes, talvez eu poderia aumentar esse grau de liberdade dele, né? E aí eu vou validar isso, quais parâmetros eu preciso usar para aumentar o grau de liberdade, e vou comparando e vou validando isso dentro das minhas simulações. Tudo isso, ideias que eu estou fazendo, pessoal, inicialmente são ideias relacionadas à validação de movimento, tá? Estudo do movimento, que é o nosso intuito de hoje, nosso objetivo de hoje. Reduzir custos de desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala de redução de custo, eu não gosto muito de falar de produtos mais acessíveis, produtos mais baratos, baixo custo. Baixo custo, para mim, é uma palavra que não é muito bacana. A gente pode ter uma eficiência no custo de desenvolvimento do nosso projeto. Como assim? Se eu tenho validações mais rápidas, eu tenho menos tempo de equipe empregada, né? Então, em vez de eu demorar uma semana para validar uma ideia, eu posso demorar um dia. Ou seja, esses 5 dias que sobram aí, é menos custo, né? De hora homem-máquina trabalhada, depreciação de equipamento e assim por diante. Reduz a necessidade de protótipos custosos físicos, né? A integração de testes virtuais às primeiras etapas do desenvolvimento do produto. Realiza testes internos, virtuais, desempenho e funcionalidades. Então, muitas vezes, num teste, você descobre lá que você tem uma capacidade maior do que você tinha pensado, né? Lançar produtos no mercado de forma mais rápida. Otimizar o desenvolvimento de produtos, simulações intuitivas, como a gente falou, reduz a necessidade de elaboração demorada de protótipos físicos, não dependo de esperar 5, 10 dias lá do meu fornecedor fabricar para eu poder trazer ele aqui, testar e validar, e depois se eu precisar alterar, vai ser mais um tempo para ele produzir e encaixar. Otimizar o desempenho de montagem, verificando projetos, peças, modelos, pioneiros e estágios de desenvolvimento. Então, quando a gente começa só aquela parte de montagem do SolidWorks, quando a gente vem aqui, ó, e vai abrir um novo, apenas essa parte de montagem, eu já considero essa parte de montagem uma das simulações, porque nessa simples parte de montagem, você já consegue ver se sua peça é montável, se elas se encaixam.
se uma passa sobre a outra, se o espaço que sobra cabe uma próxima peça. Então, eu acredito que a própria montagem, ela já é uma validação de teste, já é uma parte de simulação, podemos dizer assim, porque você desenhar à mão ou desenhar separadamente os componentes e depois fisicamente montá-los, você pode ter algumas surpresas aí de alinhamento, né, de outros parâmetros assim por diante. E aí, quando a gente fala sobre essa parte de estudo de projetos, a própria SolidWorks nos dá um fluxograma aqui de desenvolvimento de produto, muito interessante a análise deles. Em que sentido? Vamos lá. Primeiramente, a gente falou da necessidade, o projeto como ele surge. Problema, tem um problema que precisa ser resolvido, tem uma necessidade de mercado que precisa ser desenvolvido, alguém quer, vamos fabricar, né? Aí quando você vê esse problema, vai conhecer conhecimentos de tarefas do produto, limites de projeto, metas. Então você vai pegar parâmetros lá dessa necessidade, né? Soluções e ideias. Geralmente, você trabalhando mesmo em equipe ou sozinho, nunca você vai ter uma única ideia para uma solução. Sempre vai ter uma solução, você tem uma necessidade, a solução pode ter 2, 3 ideias distintas, né? Então, essas ideias elas vão ser agrupadas. Digamos, a gente tem um problema, aí nós temos a ideia A, a ideia B, ideia C e a ideia D. Mas como eu vou validar qual dessas ideias são melhores? Logicamente, nós vamos fazer diversas análises. Uma das análises, aquelas que a gente pegou, um estudo de mercado, algumas ferramentas aí como Brainstorm, né, um benchmarking, conversar com as pessoas, uma mesa redonda ali de discussão, pegando parâmetros e ideias, né, com o cliente, com fornecedores, assim por diante. Em compensação, dentro do software, meça projetos com base em metas usando a simulação. A mesma interface do usuário de projeto simula. Análise rápida, simulação de movimento, resistência, estrutural, taxas de fluxo, problemas térmicos. Então, como a gente falou para vocês, eu posso pegar aqui, por exemplo, essas 4 ideias e fazer apenas um estudo de movimento, independente de cada ideia. E aí eu já vou ter mais um parâmetro já para ter uma ideia, né? Para ter uma segurança de qual das 4 é a melhor solução. Essa pré-simulação, a gente vai mostrar já para vocês qual é a parte dela. Eu poderia conversar com o meu cliente, já expor para o meu cliente, para ele também dividir a responsabilidade de aceitação, né? E assim por diante. E aí, digamos que a gente faz essa pré-análise e chegamos lá na seleção do projeto C. A ideia C, a ideia C é que vai ser implantada, ou seja, ela vai para o desenvolvimento. Pessoal, quando entra no desenvolvimento, isso aqui é um looping de projeto. Então, a gente vai lá projetar, vai refinar, testar, validar, avaliar. Está ok, passa. Não está, volta para refinar o projeto. Então, vai retrabalhar, avalia, testa, simula, avalia, ok, não. Cuidado. Aqui é onde muitos projetos morrem. Muitos projetistas se perdem no desenvolvimento. A ferramenta de simulação também ela é uma faca de 2 gumes, podemos falar assim. Ela ajuda, como pode também trazer problemas. Quando você simula, você tem primeiros parâmetros de funcionalidade. Aí, digamos que aqui no seu TAP, né, termo de abertura de projeto, reunião de abertura de projeto ali, né, você conversou com seu cliente, pegou as premissas, né, premissas são os pontos a serem, os objetivos a serem alcançados, né, as especificações do equipamento, e aí você faz aqui ideias, faz uma pré-avaliação, conversa com ele, quando chega aqui, que você chega numa solução e vai apresentar para ele lá uma ideia mais refinada, quando você simula, ele pode trazer um resultado que abre outras premissas. Então, cuidado, às vezes você faz uma validação lá, um desenho de um projeto, aí o cliente fala assim, legal, mas você viu que aconteceu isso quando ele se movimentava? Então vamos corrigir isso para isso não acontecer. Aí você vai retrabalhar o seu projeto, vou refinar, testar, simular, avaliar. Aí ele, legal, corrigiu aquilo, mas já que ele se movimenta nisso, vamos aumentar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, ou mais para esse lado do que para o outro. Estou só dando ideias, tá? Bem aleatórias. Cuidado, muitos projetos morrem aqui. Então o pessoal gasta muito tempo nessa parte, ali desenvolvendo, criando. Projetos que era para um mês demoram 2, né? E aí o custo que você tinha lá, o orçamento que você tinha para um mês de equipe de projetistas, talvez você não tenha para 2, você não tem uma gordura ali para estender muito esse tempo. E aí o projeto ele acaba morrendo nessa etapa. Cuidado. Outro exemplo muito interessante, quando você está nessa parte aqui de simulação, isso é um ponto muito interessante. Você, projetista, independente do projeto que você estiver fazendo,
Quando você validar ele e falar, pronto, vamos produzir, você já é a primeira pessoa a saber como melhorar aquele projeto. Então, você sabe quais foram os pontos que deram dificuldade, que foram difíceis de serem fabricados, ou confeccionados, ou montados, qual que está tendo uma insegurança ali de funcionalidade. Então, você mesmo já sabe o que precisa ser alterado no seu projeto, a fim do mesmo ter uma melhor eficiência. Mas calma, talvez vai chegar um ponto aqui que você vai falar, eu sei, quando eu avaliei aqui, eu sei o que eu posso melhorar, mas isso vai ficar para uma versão 2, uma versão 3. Ele, do jeito que está, ele atende minhas premissas iniciais, né? Ó, ele atende minhas demandas iniciais lá de projeto, ele está funcional, ou seja, vamos para protótipo ou fabricação. Quando a gente fala aqui de protótipo, geralmente um primeiro produto, um segundo produto aí que você está desenvolvendo, as empresas ainda fazem, né? O protótipo físico, ainda mais hoje com a manufatura aditiva, você mandar imprimir, né? Muito mais fácil, lá imprimir em 3D, por exemplo. Você consegue fazer hoje de forma mais rápida, né? Comando numérico, CNC, os seus componentes. Mas dependendo da etapa, do grau de confiança da empresa ou do produto que ele já vem trabalhando há um bom tempo, esse protótipo físico muitas vezes nem existe mais, tá, pessoal? Eles já pulam aqui da fabricação, da desenvolvimento para a fabricação. E aí a fabricação já é o produto final e envio. Então veja que dentro desse parâmetro aqui, faltou eu falar só isso para vocês, dentro desse parâmetro aqui onde eu vou refinar, testar, simular, avaliar, eu vou voltar a simular. Então a gente fez uma simulação prévia para definir qual é a ideia, uma simulação mais branda, parâmetros menos refinados, características mais simplícias, né? E aí quando eu chego aqui, não. Aqui, ó, conforme o projeto é refinado, a análise é 100% associada ao projeto, o que permite o projeto orientado por simulação. Então, aí você vai usar, né, inteligência das simulações CAD, dos elementos CAD, conjuntos de resultados por meio de equipe de projeto. Então, você vai fazer uma análise mais profunda aqui. Você vai colocar condicionantes, você vai colocar situações de extremo e de mínimo, talvez, né, e aí validar o seu projeto. Quando a gente fala no estudo do movimento, para a gente realizar um estudo de movimento, sendo específico nesse tipo de estudo, de análise, tudo começa numa peça. Então, tendo uma ou mais peças, quando eu falo uma peça só, é porque eu posso fazer uma montagem com uma única peça, como assim? Ela se repete, né? O elo de uma corrente ali, ele é único, mas ele se repete várias vezes. Então, você tendo uma peça, você necessita de uma montagem. Cuidado, a montagem ela impacta diretamente no estudo do movimento, por quê? Quando a gente faz a montagem, a gente começa a colocar as restrições ali, né? De encaixe, posicionamento, as referências, paralelismo, concêntrico, né? E aí, dependendo da montagem que você fizer, ela pode influenciar ou não no seu estudo de movimento. Na verdade, ela sempre vai influenciar. Pode ser positivo ou negativo. O ideal é que ela não influencie, né? Por exemplo, se eu tenho lá um eixo, esse eixo ele pode estar montado e restrito em contato ali, centralizado com o meu mancal, por exemplo, o grau de liberdade de giro, um travamento para talvez ele não sair axialmente ali do mancal, tudo bem. Mas se eu travar o giro dele, quando eu for fazer meu estudo de movimento, eu não vou conseguir simular, porque lá na montagem está restrito esse grau de liberdade. E isso vai impactar. Como também, se eu esquecer de colocar na montagem alguma restrição, quando eu for simular, o resultado também não vai ser satisfatório. Nós vamos mostrar um exemplozinho disso para vocês já já. E aí vem o estudo do movimento. O estudo do movimento ele é dividido em 3 etapas: animação, animação, movimento básico e análise do movimento, que é o estudo do movimento. Uma animação, pessoal, é apenas movimento, vista explodida, montagem, não realiza análise. É meramente gráfico, tá? Quando a gente fala aqui, ó, dentro do seu projeto, que você está validando uma ideia, essa animação, você pode usar ela ali para vender o seu peixe, a gente fala, né? Para você vender o seu projeto, você apresentar para o seu cliente lá o conceito da sua ideia, o protótipo da sua ideia virtual, e ele vai olhar e ali ele vai validar ou não. Pô, se é legal ou não, se está ok, então vamos dar o start no projeto aí. Então você tem sempre uma animação ali inicial. Movimento básico já considera alguns parâmetros da física, então já vou considerar aqui algumas características como contato, gravidade, uma força talvez, né?
Então, são movimentos básicos, mas já consideram alguns parâmetros para ter uma reação. Quando a gente vem para a análise do movimento, não. Simulação precisa com os parâmetros da física. Então, eu vou ter que ter aí a força real que o meu objeto vai exercer ou vai receber, os graus de liberdade, propriedades dos materiais, várias características. Apresenta resultados e dados gráficos. Então, aqui eu vou coletar parâmetros para análise. Aqui eu não capto parâmetros, capto assim uma animação, consigo ver um vídeo, uma animação de explosão, né? Alguns movimentos, graus de liberdade, mas aqui não. Aqui eu tenho ações e reações, condicionantes, controle de tempo. Aqui eu já entro com mais parâmetros para simulação do nosso equipamento. Beleza? E aí, quando a gente fala de simulação, nós vamos voltar agora só um pouquinho lá, falar um pouco sobre a nossa aula de mecanismo. Nossa aula não, né? A disciplina curso de engenharia mecânica sobre mecanismos. Então, lá vocês aprenderam diversos elementos de máquinas, responsáveis por união, transmissão de movimento, apoio, né? De elementos padronizados de máquina, que, quando montados dentro do projeto, precisam ser validados em função dos seus graus de liberdade, ou seja, movimento. Então, né, conhecemos as engrenagens. Engrenagens são o quê? Rodas dentadas, né, padronizadas, dentes esses que podem ser externos ou internos, que transmite movimento torsional entre eixos. Esse movimento pode ter parâmetros de velocidade ou parâmetros de força, que seria o torque. A região de contato aqui do dente. Então, tudo isso aqui são parâmetros que nós estudamos lá em mecanismos, quando a gente falou, e elementos de máquina também, né? Quando a gente falou de engrenagens, por exemplo. Então, independente da sua engrenagem, seja ela dente reto, helicoidal, espinha de peixe, interna, externa, cônica ou sem fim, você consegue simular isso dentro do software. Simula em que sentido? Estamos falando de movimento. Então, por exemplo, se eu construir lá uma caixa variadora de velocidade, uma caixa de redução, tá? Variadora de velocidade é tecnicamente correto porque ela pode ampliar ou reduzir a velocidade, né? Você pode fazer as validações lá dos reduções, das encaixes, de movimentação do seu sistema, tá? Mas eu queria saber o esforço. É uma outra análise de esforços que a gente vai ver depois, de aprender nas próximas aulas. Hoje é movimento, beleza? Variadores de velocidade de elementos flexíveis. Eu não que eu vou ter um elemento flexível dentro do software, mas eu vou ter lá as polias, posso fazer a combinação de validação de referência entre elas e transmitir movimento entre eixos afastados ligados por um elemento flexível. Então, a gente faz uma enganação lá da correia, mas ele consigo simular movimentação, transmissão de movimento, variação da velocidade em função de diâmetros. Então, isso a gente faz dentro do software. Dentro do software, eu consigo simular até corrente, pessoal. Eu posso fazer os elos de uma corrente e fazer a corrente passar pelas minhas engrenagens e transmitir movimento de um ponto a outro, tá? Movimentação linear. Quando a gente fala de movimentação linear, não somente os fusos de movimentação, mas as guias lineares. Então, você vai ver lá curso, barramento, né? Fusos de movimentação, que eu vou ter uma movimentação em função de um passo. Então, eu vou ter aqui um movimento torsional, que vai resultar no movimento lá de linear. Podemos simular isso. Atuadores lineares, atuação linear em forma de atuador pneumático, peão cremalheira, né, por engrenagens, por fusos de movimentação, por assim por diante. Então, a gente consegue simular esses graus lineares de liberdade. Uma came, né? Came nada mais é que um elemento de máquina cuja superfície tem um formato especial. Normalmente é um excêntrico, né, uma região excêntrica, e a superfície possui uma excentricidade que produz movimento segundo um denominador de giro, né? Seguidor de giro. Então, isso aqui são simulações do SolidWorks, tá? Feitas na animação, que conforme você vê aqui a movimentação, você pode validar isso aqui no seu sistema, o mecanismo lá. Roda Geneva, ou Cruz de Malta, né? Então, ela faz aí de um movimento rotativo, ela transmite um movimento constante linear. Linear não, desculpa. Na história, um movimento de rotação, contínua rotação intermitente, né? Você trabalha ali num período, então você consegue simular isso aí. Biela manivela, né? Vai ser extremamente conhecido por nós. Então, eu posso transformar aí no movimento torsional em linear, ou vice-versa, linear num torsional, e aí ver lá qual é a reação do meu equipamento, né? Assim por diante. Mecanismos de 4 barras, né? O articulado quadrilátero. Então, aquelas mesas pantográficas, aqueles elementos de elevação de carga, aquelas plataformas elevatórias, muito utilizadas hoje em algumas indústrias para manutenção
e nas alturas. Então, você consegue simular lá o mecanismo de 4 barras, o acionamento, o funcionamento do mesmo, tá? Para nós entendermos um pouco sobre estudo do movimento, dentro do SolidWorks existe um tutorial. Esse tutorial nós não vamos fazer ele agora, eu vou mostrar algumas ideias para vocês de aplicação, mas o tutorial vocês podem fazer em casa e vocês vão ver lá como aplicar os graus de liberdade. Então, por exemplo, aqui, ó, tutorial SolidWorks, ele vai abrir outra página aqui, mas eu puxo ele para cá. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só posicionar ele aqui. Foi mal. Minha tela principal não é essa, ele abre na outra tela. Acho que o cabeção aí não cobriu, né? Não, beleza. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu venho aqui para a simulação, eu tenho a avaliação de projetos. Então, a gente tem aqui ó, a animação. Aí nós vamos ver também ó, a parte de esforço mecânico, não é hoje, são outras aulas, a parte de fluxo. Tá? O fluxo, você vê tanto vazão mássica quanto térmica. Existe a parte de produtividade, você vai inserir parâmetros de custo na sua produção, a simulação ali de rentabilidade de produtos, tem várias simulações aqui que entra dentro do SolidWorks. Eu mandei um vídeo para vocês ontem no grupo do WhatsApp que fala do lançamento do SolidWorks 2021. Quem puder assistir, é um vídeo longo, mas tem as etapas, dá para você pulando lá. Tem uma parte que ele fala justamente disso aqui, que é a parte mais de produção, a parte de controle do processo. E tem umas integrações muito bacanas lá que eles mostraram lá hoje em dia, tá? Mas nossa ideia aqui é animação. Então, vocês vão pegar lá o estudo de animação, então vai ter o tutorial, vocês vão ver lá o estudo ou por um gráfico em função de um funcionamento, ou por precisão de parâmetros, tá? Opa, voltando aqui. Nosso aqui vai ser gráfico. Vai ter essa pecinha para ser montada. Então, por exemplo, ó, tem ela aqui. Quando vocês abrirem lá, a primeira montagem que você faz, vai ter ela montada já, você pode baixar as peças e montar também. A primeira validação de montagem que você fez aqui já é uma validação, né? A gente viu que os elementos se encaixam. Mas veja, quando a gente fala que o software é burro, porque ele não interpreta aqui, ó, os graus de liberdade, ó. Então tá vendo que existe sobreposição de peças. Né? Estou só acompanhando o vídeo da aula aqui na outra tela. Ele está um pouco mais lento aí em relação ao que eu estou falando. Vou fazer aqui mais rápido, acho que ele vai passar mais rápido aí para vocês. Então veja ó, que a peça passa por meio da outra, né? Essa validação aí, o software ele permite você fazer, ele não bloqueia. A gente vai colocar os graus de liberdade aí para mostrar que o que é possível ou não. Então, um tutorialzinho bem bacana, vocês vão fazendo ele com calma aí, ele vai ensinar justamente essa parte de estudo do movimento, que é o que a gente vai ver agora com apenas exemplos aplicados. Legal? Então, vou fechar esse aqui por enquanto. Não salvar. Opa, foi mal. Dentro do SolidWorks, você vai abrir aqui a simulação de movimento, ela não acontece na peça, ela acontece dentro da montagem. Como assim? A partir de uma montagem que eu consigo ter minhas peças movimentando, se animando. Dentro da montagem, vai ter aqui embaixo, ó, estudo do movimento, essa janelinha aqui de baixo, ó, tem um ponteirinho vermelho. Quando eu abro ela, ele abre essa linha do tempo para a gente, tá? Nessa linha do tempo, se você ver aqui na direita, aqui, do canto esquerdo aqui, ó, você vai ter aqui animação e movimento básico. São parâmetros que ficam já pré-disponíveis no software quando você abre ele. Se você quiser fazer uma análise de movimento, você tem que ativá-lo. Eu, particularmente, de alguns pode estar ativado, de outros não. Eu deixo desativado, porque toda vez que meu software abre, toda essa parte aqui ó, de suplementos SolidWorks, que são as partes de simulações, então se você olhar aqui, ó, o 3D Experience, né, a parte de CAM, o Scan 3D, a parte de a gente não usa, a parte de Motion, simulação, ó, a parte de tubulações, esforços, toolbox, Flow Simulation, a parte de fluxo, né, a parte de injeção plástica, ó, que você pode projetar, a parte de inspeção, né? Então toda essa parte aqui, ela vem desabilitada. Não é que ela não está disponível, ela só está desabilitada. Então eu vou vir aqui, ó,
nas opções, suplementos, e vou ativar aqui, ó, o Motion, né, ó, simulação aqui, ó. Feito isso, ok, meu software vai pensar um pouquinho aí, pode ficar tranquilo, ele não travou, ele está apenas trabalhando, vou tirar esse ponteirozinho que ele atrapalha o vermelho, ele está trabalhando aí, ativando, né, o recurso, tá? Todos os software de vocês aí que vocês têm, ele é completo, tá? A versão estudantil. Deixa eu só ele ativar aí. Por que eu não deixo ativo? Senão toda vez que abrir meu software ele fica pesado, vai estar todos os recursos abertos lá, consumindo memória do computador, né? Então se eu ver aqui agora, ó, eu tenho animação, movimento básico e análise de movimento. Ou seja, ele ativou aí a parte mais profunda da parte de análise de movimento. Para a gente simular uma análise aqui, vamos fazer uma montagenzinha bem simples, tá? Primeiramente, eu vou pegar aqui no Toolbox, ó, nem está ativo também, vou ativá-lo agora, não tem problema. Vou pegar aqui, Ansimétrica aqui, um parafuso, vamos pegar um parafuso sextavado, vou trazer ele para cá, ó. Esse parafuso vai ser M12 aqui, que está me parecendo. M12 por 60. Vamos deixar ele esquemático, né? A rosca aparecendo aqui. Não é rosca, tá, pessoal? São apenas filetes lineares, só para dar falsa sensação de rosca. E não é rosca completa. Aqui eu colocaria rosca completa, vamos colocar ali uma haste, né? A haste é a parte rígida aqui do parafuso. Vou dar OK. Não quero outro parafuso. Se eu vier para cá, vem outro, não quero, só desabilitar aqui. Vamos inserir uma porca aqui. Uma porca. Puxar para cá. Vou deixar ela aqui fora mesmo, tá? M12 ele já pegou, chanfro duplo, esquemático não, eu quero colocar a representação interna ali, ó, da rosca. Legal. Então colocamos uma porquinha aí, M12, ok. Não quero outra porca, vou fechar aqui. Pessoal, vou só baixar esse estudo movimento, a gente não vai mexer nele agora, só estou fazendo a montagem aqui, tá? Ó. Vamos colocar aqui na isometria, tá aqui o nosso parafuso. Então, eu preciso fazer minha montagem falando o quê? Posicionamentos. Eu sei que, por exemplo, essa parte cilíndrica e essa parte cilíndrica aqui, ó, vou falar que elas são concêntricos. Ok. Eu poderia... legal. Ficou alinhado. Vou falar que essa minha aresta aqui, ó, chegou aqui no final da minha rosca, ó. Esse ponto aqui, ó, nessa aresta aqui, ó. Opa. Pronto, peguei a aresta aí, ó. Ó, ele pegou coincidente, tangente. Vamos ver o que ele dá aqui, ó. Ele não pegou esse recurso, então não vou usar ele. Vamos pegar aqui, ó, que essa minha aresta aqui vai ser com esta aqui, vai ser tangente. Isso está pegando tangência. Vamos trazer na mão, então. Mais ou menos para a posição. Então veja como se aqui a gente tivesse montado um parafuso, tá? Vamos fazer uma animação nele? Como assim uma animação? Estudo do movimento. Devido às alterações de modelo dos seguintes componentes, os recursos podem ser definidos em seus locais, valores específicos automaticamente no início da animação. Tudo bem. Ele não pegou aqui esse parâmetro. Ó. Eu vou colocar na posição inicial. Eu vou tirar aqui alguns parâmetros de orientação de vista, tá? Só para ele ficar solto aí. Então, essa aqui é a nossa posição inicial. Quando eu vou fazer uma simulação, uma animação aqui, ó. A animação, eu tenho aqui a parte de cálculo. Ele não está habilitado porque a gente não colocou nenhum recurso ainda, tá? A parte de play, stop, a linha do tempo, a velocidade da simulação, então ela pode de 0.1x até 5,5x, você pode variar ali, ou 10 segundos, dependendo do tempo. Aqui eu salvo o meu vídeo. Aqui eu busco algumas animações que eu posso ter lá na minha montagem, por exemplo, uma vista explodida, uma submontagem, eu posso trazer para cá. Aqui é só uma chave automática que ele vai fazer alguns parâmetros, eu vou deixar ela ativa aqui para a gente poder alterar nossos parâmetros. Aqui eu adiciono uma chave, né? Eu tenho aqui motor. Quando eu abro o motor aqui, eu tenho tanto motor rotativo quanto motor linear. Se ele é um motor rotativo, ele trabalha numa velocidade constante, numa distância, numa oscilação, segmento, né?
numa expressão, eu posso trazer uma equação aqui de funcionamento. Então, tem vários parâmetros que a gente pode colocar aqui para o nosso motor trabalhar. Ah, se ele for linear, mesma coisa. Eu tenho outros parâmetros aqui que podem ser válidos. Então, a gente vai ver com calma isso. Nós não vamos usar o motor ainda. Temos aqui uma mola. Então, eu posso inserir aqui um elemento elástico com uma constante elástica ou um grau de liberdade. Tudo isso são parâmetros editáveis que vão entrar na nossa simulação. Posso colocar um amortecedor aqui, ó, qual é a constante de amortecimento dele, né? Qual é a resistência dele, se ele exerce uma força contrária. Então, você consegue montar aqui um amortecedor tanto linear quanto rotativo. Aqui é uma força. Você vai colocar uma força direcionada, se é de compressão, se é de tração, né? Se é em Newton, tem várias unidades aí, ó, se é constante, se ela é harmônica, né? Você pode variar aqui, ó, em função, uma frequência de força. Então, são vários parâmetros. Aqui do lado, eu faço a restrição de contato, se nossos objetos têm contato ou não. Gravidade, e aqui a plotagem de gráficos, tá? Em função das reações. Então, aqui nós temos uma porca e um parafuso. Como que funciona uma porca e um parafuso? Eu vou deixar meu parafuso estático e movimentar apenas a minha porca. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, ó, que minha porca eu tenho um motor rotativo. Nesse elemento aqui, veja que apareceu até uma setinha aqui já mostrando, ó, o sentido de giro. Então, se eu girar nesse sentido aí, que é o anti-horário, ela afrouxa, então ela vai sair da parafuso, está certo. Ah, se fosse ao contrário, era só inverter aqui, ó. Se eu girar o horário, ele aperta, né? Então, anti-horário. Vou colocar aqui uma velocidade constante de 35 RPMs. Toda vez que a gente montar essa simulação, ele monta sempre um tempo de 5 segundos. Feito isso, vou dar o OK. Ele já montou aqui para a gente um motor, ó. Motor, durante 5 segundos, ele vai ficar girando a 35 RPMs. Então, eu vou calcular aqui, ó. Quando eu mando calcular, olha a nossa porca girando. Ah, professor, mas está errado, ela está girando parada, está espanado aí, né? Estrompou, né, que o pessoal fala também. Espanou nosso parafuso? Calma, nós vamos ver. O que nós fizemos aqui foi apenas uma simulação de giro. Legal. Calma aí. Vamos pegar agora, vamos inserir outro motor linear neste mesmo elemento, ó lá, direcionado. Só que agora eu quero que ele corra uma distância, não é uma velocidade, uma distância. Nosso parafuso aqui tem uma rosca de 30, nossa porca aqui deve ter aproximadamente 14 milímetros, 13 milímetros, que é geralmente a altura da porca associada ao diâmetro do parafuso. Então vamos correr aqui 30 mais 15, 45 milímetros em 5 segundos, começando no 0. Legal. Vou dar um OK. Vamos calcular, olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada, hein? Por quê? A restrição que eu coloquei lá de montagem não permite que ele faça esse movimento, né? Como assim? Na montagem, as restrições de montagem. Então, vou voltar aqui no meu modelo. Nem precisaria, aqui mesmo eu já vejo, ó. Eu tenho concêntrico, concêntrico. Eu vou excluir essa aqui, ó. Vou mandar calcular. Também não foi, hein? Vamos excluir esse aqui. Vou dar um stop aqui, vou voltar para a minha linha 0. Vou excluir esse aqui. Vou mandar calcular. Por que nosso motor linear não foi? Agora, professor, o segundo motor não ficou no final dos 5 segundos, não? Aquela bolinha. Legal. Mas ele está começando do início aqui, né? Mas vamos testar ele aqui de novo. Vamos editar aqui. Ele está começando no 5. Entendi sua colocação. Ele começa no 0 e ele tem uma duração de 5. Valeu. Tá invertido aqui, ó. Quem que falou? Desculpa, não vi. O Sombra, professor. Opa, Felipe, já trabalhou simulação assim, Sombra? Tô tentando aprender, professor. Legal, muito bom. Espero contribuir aí. Pronto, olha lá, ó. Os parafusos aí saindo do parafuso, né, ó. Andou um pouquinho a mais, 45 foi muito. Podemos vir aqui, ó. Vou voltar a linha do tempo. O nosso erro foi ter parado aqui no final, aquela hora. Vamos editar ele aqui. 45 é muito, vou mandar 35. Aplica aqui, OK. Calcula. Pô, legal lá nosso parafuso saindo, né? Vamos colocar ele aqui de lado pra gente. Não é essa vista. Vamos voltar aqui nossa linha do tempo, ó. Eu mexi lá no final, ó. Então ele criou uma vista lá naquela posição final, né, ó. Ó o que vai acontecer.
ele vai trabalhar girando para aquela posição, ó. Tirou nossa porca. Vou excluir ela aqui, não quero ela. Vou voltar aqui para o 0, vou colocar o meu 0. Pessoal, eu desabilitei aqui a orientação, tá? Então eu vou colocar essa inicial nessa vista. E aí eu vou mandar calcular. Olha lá a nossa porca funcionando. Então veja que isso é uma animação, tá? Eu não estou fazendo nenhuma análise aqui em questão de esforço, de reação, né, de consequência, se funciona, se não funciona. Nós estamos apenas animando. Quando a gente olha lá naquela nossa etapa, desenvolvimento aqui do projeto, vou voltar só no slide lá, é como se a gente estivesse aqui, ó, buscando ideias. Então a gente simulou aqui essa nossa fabricação de movimentação linear, e aí eu posso fazer um estudo, pô, bacana, né? Então talvez nessa forma... Está um pouco lento aí a questão da transmissão das páginas. Está muito travado para vocês, pessoal? Não sei para os outros, professor. Para mim tá bastante, viu? Pra cá também, professor. Tá muito lento. Tá. Saco, mano. É pior que eu tô no melhor link aqui, meu. Só um instante. Vou ver se vai ajudar, tá? Tô fechando alguns recursos aqui. Tentar deixar mais leve. Vamos ver se vai melhorar aí. Eu tenho uma outra tela que eu acompanho, por isso que eu vejo alguns travamentos aí. Então, vocês viram que isso aqui é uma animação. Eu estou vendendo a ideia do nosso projeto ali, né? Pessoal, vai estar um pouco travado, mas está gravado, tá? Então, depois, se vocês quiserem, se assistem aí na íntegra, fica mais fácil aí de entender os movimentos, ok? Vou pegar aqui, por exemplo, essa nossa animação. Vou voltar aqui para o 0. Vou vir aqui, ó, salvar a animação. Quando eu salvo a animação, ele vai pegar para mim essa região da tela. Então, eu posso dar um zoom maior aqui, ó. Vamos melhorar ele aqui. Fechar aqui, ó, para aumentar a tela. Ele deu um zoom maior. Animação. Vou salvar isso aqui só para mandar para vocês. Parafuso, por exemplo, né, ó. Vou salvar lá. Eita. Vamos aqui. Downloads aqui. Salvar aqui dentro. Parafuso, AVI. Essa tela é muito grande, eu vou colocar uma tela menorzinha. Não, essa tela vai cortar. Essa aqui espero que não corte a porca, ó. 16:9. Vou colocar uma resolução menor aqui, vamos colocar 920 por 500. Vou colocar um pouco mais de frames aqui, vamos colocar 12 frames por segundo. Salvar. Ele vai salvar automático já. Então ele já... vai só um compactador, ok. Não, ele está salvando aí, tá? Então eu vou mandar para vocês. Só um minutinho, um videozinho de 5 segundos. Legal. Quando eu entro lá na minha pasta lá de downloads, ó, tá aqui ela, já salvou nosso vídeo, ó. Então, tá aí nosso videozinho, nossa animação. Posso mandar isso aqui lá para o nosso cliente? Vou chegar no limite, ó, deu certinho. Vou mandar para vocês aqui no grupo do próprio chat, eu fechei o WhatsApp aqui, tá? Então eu coloquei aqui no bate-papo aqui do próprio Zoom, vocês conseguem baixar aí, tá? Depois eu mando lá no grupo. Então veja que é uma animação simples, mandei para o meu cliente para validar, legal. Isso aqui é um tipo de animação. Tem outras bem interessantes também, vou fechar aqui, não vou salvar. Nós vamos desenhar umas pecinhas aqui só para simular uma coisa interessante. Pessoal, essa simulação fiz ontem com o mesmo pessoal da turma e fiz a mesma pergunta, vou fazer a vocês. Se eu precisar desenhar uma esfera no SolidWorks, como eu desenho uma esfera? Alguém tem alguma sugestão? Professor, desenha uma meia-lua e manda ele rotacionar, pode ser? Legal, muito bom. Muito bom. Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, plano frontal, vou pegar um círculo. Vamos colocar aqui um diâmetro de 25. Vou cortar ele aqui no meio para fazer a meia-lua, ó. Né? O que eu não quero, eu aparo, vou aparar esse lado aqui. Ele não ficou no centro aqui, ó, vou colocar aqui no centro, ó. Pronto. Legal. Recursos, revolução.
nessa linha de centro. Fizemos nossa esfera aí, né, ó. Vou salvar ela aqui, lá na pastinha de downloads mesmo, ó. Então vai ser a esfera aqui, de 25, né, ó. Legal, deixa a esferazinha aí. Vamos montar uma pista para essa esfera rodar. Eu tentei simular uma pista de Hot Wheels aqui para mostrar para vocês, mas ficou meio complexo, tá? Vou colocar na isometria aqui. Se bem que dava para fazer de outro jeito, ó, eu fiz de um jeito mais complicado. Esboço. Pegar aqui no plano frontal. Eu vou fazer tipo um half pipe, né? Aquelas pistas de skate. Para a gente soltar a esfera dentro dela. Então, rapidinho aqui, só fazer um desenho, fazer meio de forma aleatória, tá, pessoal? Vou respeitar só algumas medidas. Vamos colocar aqui 100, raio de 50, que nossa peça lá tem 25. Vou colocar só uma medidazinha aqui. Aparar o que eu não quero, aparar entidades. Pronto. Recurso, ressalto extrudado. Vou colocar aqui 100. Vou colocar plano médio aqui, só por ficar no centro. Ok. Vamos salvar esse aqui. Vai ser o half pipe, né? De 50. Raio 50. Legal. Vamos para uma montagem. Vou inserir aqui a pista. Legal. Vou inserir a esfera. Vou colocar a esfera um pouquinho alta aqui, ó. Tá? Vou usar alguns artifícios técnicos. Ó. Parece que ela está lá na posição, mas ela não está. Então, vou trazer para perto. Vou deixar nessa vista aqui. Vou alinhar ela mais ou menos aqui com o centro, ó. Vou colocar nessa vista aqui. Vou alinhar mais ou menos ela aqui, ó, na inclinação. Só colocando para saber o alinhamento aqui, ó. Eu quero que ela caia aqui dentro. Ó, o cantinho da pista ali, ó. Tá dentro, né? Legal. Só dessa aqui. Se eu olhar de cima aqui, ela tá alinhada também, ó. Legal, ó. Aqui eu consigo ver que ela tá quase lá na posição. Então ela tá em cima da pista aí, né, ó. Beleza. Vamos deixar na isometria aqui. Estudo do movimento. Nós vamos fazer uma animação. Eu vou então desativar aqui, ó, só aquela questão da orientação de vista, para a gente poder trabalhar de lados. Vamos deixar nesse lado aqui primeiro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um movimento básico, não é mais animação. Por que movimento básico? Eu vou inserir aqui, eu quero que essa bolinha caia e ande aqui. Como eu sei que ela vai cair e vai andar? Só voltar um parâmetro. Quando a gente fez a montagem, lembra que sempre o primeiro produto que a gente coloca, ele é fixo, né? Eu preciso flutuar ele é estático, ele é travado, ele não mexe. O segundo, o terceiro, eles são soltos. Então, ele sabe que isso aqui é preso na montagem, isso aqui é solto, tá? Lá no estudo do movimento. Então, eu vou colocar aqui uma gravidade, ó. Gravidade. Aqui é direcionamento da gravidade, ela está no eixo Y. Aqui, ó, eu quero que ela seja no eixo... ela está no Z. Eu quero que ela seja aqui no Y, ó. Y para baixo, tá certo. Eu poderia inverter aqui, ó, né, ó, tá vendo a certinha verde aqui do canto? Tá para baixo, como eu sei disso, ó, eu tenho os eixos cartesianos aqui, ó. Então, é inverso. Ele já dá a unidade aqui da gravidade, vou dar o OK. Ó, ele já gerou a nossa gravidade aqui na linha do tempo. Se eu mandar calcular aqui, o que acontece? Não sei se vocês viram, a bolinha caiu, passou direto, né? Não preciso de 5 segundos, vou voltar minha linha do tempo. Vou reduzir ela aqui para 3 segundos. Vou diminuir aqui a velocidade também, ó, para 0,25. Calcula. Vocês viram aí a bolinha caindo? Ó, tá passando aí na tela. Eu vou salvar o vídeo e vou mandar para vocês. O que aconteceu? Ela caiu. Por que ela caiu? A gente colocou só gravidade. Mas eu não coloquei contato. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para o 0. Se eu falar aqui,
contato. Essa nossa esfera com essa pista tem contato, vou dar um ok. Legal, ó, ele gerou um contato. Vou mandar calcular. Olha o que vai acontecer. Ela caiu e rodou ali dentro, né? Ou seja, a gente simulou ela aí dentro da pista caída, né? Ou seja, conseguimos montar. Estou só organizando aqui. Essa simulação. Vamos de novo aqui. Olha ela caindo e ficando aí dentro. Então eu consigo fazer simulações começando a colocar parâmetros mais físicos, mais reais, né? Por exemplo, eu tenho que soltar essa bolinha de uma altura X. Qual tem que ser essa minha altura máxima aqui que ele vai alcançar? Então eu posso simular isso. Por exemplo, se eu vier aqui no meu modelo, eu vou subir um pouco mais minha bolinha. A nossa bolinha aqui, ó. Exagerei? Acho que não, hein? Tá alinhada ali, né, ó. Tá dentro do Ralph. Na lateral também tá alinhado. Em cima também vai mostrar aqui que tal. Legal, tá. Então vamos colocar aqui na lateral de novo. Veja que a bolinha tá mais alta, né? Vou fazer um novo estudo de movimento. Criar um novo estudo. Então esse aqui é o antigo, ó. Vou voltar ele aqui pro 0. Esse é o novo, ó. Ela tá mais alta. Então eu vou colocar aqui novamente gravidade, direção Y para baixo está ok. Contato entre este meu elemento e este, ok. Mandar calcular. Porque ela não caiu. Só um instante. Eu tenho que tirar o outro estudo de movimento. Eu sei o que foi. Posso dar um pause aí? Vamos deixar aqui 3 segundos. É suficiente aqui pra gente. Tá, animação, pessoal. Animação não tem gravidade. É movimento básico. Pronto, ó, calcular. Ou ela caindo. Opa, ela passou da pista, escorreu e caiu. Ficou mais travada aí a tela de vocês, mas vai passar o vídeo. Ou seja, ó, a abertura maior, olha o que aconteceu, ó. Vou salvar essa animação só para a gente poder ver ela aqui. Vou mandar no grupo de novo para vocês. Animação. Agora aqui vai ser a esfera na pista. Vou colocar assim, ó. Salvar. Calma aí. Vamos colocar uma resolução menor de tela aqui, ó. 16:9. Não, pode ser 1:1 aqui já. Que ela é bem menorzinha, ó. Né, ó, ela só cai daqui a esferinha, voltar aqui no 0, mas ele volta depois. Vamos colocar aqui os 1200, fica um pouquinho maior essa. Salva. Ok. Não mexi em frames, né? Cancela, só um instante. Esfera na pista. O pista é full. Pista. Vamos colocar aqui 12 frames por segundo. A gente tinha colocado aqui uma taxa de 1:1. 1200. Toda a animação. Posso só um período, né? Mas eu quero toda a animação. Salvar. Ok. Não. Ele está salvando aí. Pessoal, tá dando para entender essa lógica do estudo de movimento? Vocês estão conseguindo compreender aí o que a gente quer transmitir? Vocês estão me escutando? Sim, professor. Legal. Então aqui, ó, se eu voltar lá no nosso download aqui novamente, ó, tá aqui, ó, o videozinho da nossa rampa aqui, né, ó. Deixa eu ver se ele vai ser melhor aqui. Olha aí, ó. Essa aqui é a animaçãozinha da nossa esferinha, ó. Vou mandar para vocês lá no grupo, ela caindo, ó. Saindo da pista, e vocês vão assistir aí melhor. Mandei novamente aqui no grupo do
do chat. Legal. Então veja que isso aqui é uma parte de animação, estudo do movimento. Posso trabalhar isso de uma forma mais precisa? Posso. Por exemplo, aulas passadas, antes da nossa atividade avaliativa, nós vimos ferramentas bibliotecas CAD, né? Se eu entrar aqui, por exemplo, entrar aqui no site da Festo, Festo Brasil. Vamos baixar um atuador pneumático lá da Festo. Preciso estar logado, né? Ó. Só fazer o login aqui. Produtos. Atuador pneumático. Com haste, padronizados, DSBC. Vou perguntar uns parâmetros para vocês que vão defini-lo aí, tá? Como é que ele está abrindo? Clico nele aqui, ó. Ele vai abrir a parte de CAD, né? Qual seria o diâmetro de êmbolo aí que a gente pode escolher? Entre esses. Vamos lá, vocês são os projetistas. Defina aí pra gente um diâmetro aí. Coloco de 40, professor. 40? Legal. Felipe, me dá o curso também. Qual o curso dele? Quanto ele vai ter de comprimento para funcionalidade? 150. 150. Legal. Vamos colocar com amortecimento. Ele já vai liberar aqui pra gente, ó, o CAD, ó. Vou baixar ele. Então, aceito os termos, ok. SolidWorks, né, ó. Pode ser esse aí mesmo, download. Ele está preparando aqui o arquivo, né, ó. Download. Então, lá na nossa pastinha lá de downloads, ó. Ele está baixando aqui, ó. Acabou de baixar, ó. O atuador, tá, ó. 21, 23, tá aqui, ó. O 21, o código dele aí. Fecho aqui, vou fechar aqui o site, só para não pesar. Vou extrair ele aqui. Ele vai me dar mais 2 arquivos aí, ó. Esse aqui é o arquivo de execução, né, de software. Pessoal, se eu vier aqui, ó, e abrir, ele não vai funcionar. Quer ver? Opa. Abrir, lá em downloads, ó, clicar nele, ele vai dar um erro aqui, ó. Porque esse aqui é um executável. Então eu venho aqui, ó, ferramentas, macro, executar. Tá aqui ele, ó. Vou mandar executar. Ele vai construir a nossa peça. Onde eu quero salvar aqui, então vamos colocar lá no downloads também. Pronto. Diretório lá. Ele está começando a trabalhar aí. Só tem um pouquinho de paciência que ele está montando a nossa peça. Fica observando. Ele constrói na hora, em função do diâmetro do êmbolo do curso, né, que a gente especificou lá, ele usa esses parâmetros para a definição da peça. Pronto, ó. Ele fez aqui para a gente já uma montagem. Se eu abrir lá o download, ele já fez aqui as peças separadas. Eu não quero essa montagem, eu vou fechar ela aqui. Eu quero abrir aqui, ó, o pistão, o êmbolo, né, ó, a haste e a camisa, né? Pronto. Nosso curso era 150. Vou fazer uma montagem aqui, ó, nova montagem. Vou inserir primeiro a camisa dele aqui, ó, né? Colocar ele na isometria aqui, tá aqui ele. Vou inserir aqui a haste, o êmbolo, né, ó. Primeiramente, eu sei que posição, essa haste está alinhada com este furo, ok? Vou usar um artifício técnico para fixá-lo, para posicioná-lo. Eu vou aplicar um corte de exibição aqui no centro, ó. Tá? Ok. Pode subir até um pouquinho mais aqui, não tem problema, não faz diferença. Vou pegar o meu posicionamento, vou falar que
esta face aqui dele vai encostar nessa face aqui, ó. Ok. Fiz isso para deixar ele na posição correta de recuo. Mas eu vou vir aqui e vou excluí-la. Por quê? Se eu deixar ela, não tem como simular movimento, não vai permitir. Quando eu excluir, ela tá solta, ó, né? Ela só tá parada lá, mas ela tá solta, ó. Só fazer de novo aqui, então. Deste para este. Ok. Vou vir aqui e vou excluir. Tranquilo, temos aí nosso atuador posicionado. Posso deixar ele em corte ou não? Deixa ele aqui. Estudo do movimento. O que nós vamos fazer agora? Nós sabemos que vai ser uma animação, que eu vou desabilitar aqui só a orientação de vista, que vai ser um motor linear nessa haste, nesse sentido, está certo? Ó, tá vendo a setinha aqui, ó? Tá certo, né? A direção dele. Velocidade não, curso, né? Ó, distância. Ele tem 150 milímetros de curso. Ele vai dar 150 milímetros em 5 segundos. Ok. Calcula. Tá aí nosso atuador funcionando. Vai até sair da tela aí, não tem problema. Vamos dar um zoom. Vamos colocar uma vista lateral dele aqui. Não é essa. Essa. Cuidado que eu estou mexendo na 5 segundos. Quando eu voltar aqui, ele vai voltar lá para a imagem inicial. Então seria esse aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vou diminuir aqui também, porque senão ele vai cortar muito, ó. E aí eu dou um play. Olha, ó, ele trabalhando. Ele criou uma linha de vista aqui, deixa eu só excluir ela. Pronto. Aí tem muitos recursos. Por exemplo, olha o que eu vou fazer. Aqui no ponto 5, eu vou clicar aqui na carcaça e vou falar que ele é transparente. Ele criou uma linha de transparência. Olha o que acontece. Ele começa maciço e vai ficando transparente durante 5 segundos. Posso falar que essa minha linha de transparência, ela termina aqui nos 3 segundos, ó. Aí, ó, ele vai ficar transparente até os 3 segundos e os últimos 2 segundos ele permanece transparente, né? Então tem muitas funcionalidades. Tipo essa vista aqui final dele, ó, posso colocar lá na isometria. E aí ele vai começar naquela posição e terminar nessa, ó. Olha lá, ó. Então, quando vocês ouviam aqueles vídeos lá no YouTube do motor do carro desmontando, soltando as peças, dando aquela translação tal, que era o máximo, vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Hoje vocês vão estar aptos a fazerem isso, esse tipo de simulação. Lembrando que isso aqui é uma animação de movimento, tá? Porque um atuador desse, eu vou testar o movimento. Por exemplo, tem uma montagem aqui de uma cancela de garagem, de estacionamento, né, ó, acionadas por um atuador pneumático. E aí eu vou colocar aqui no meu estudo do movimento, que já foi feito, e foi colocado 2 motores aqui, ó. O motor linear 1, ela está nos 5 segundos, vou voltar para o 0 aqui. O motor 1 vai fazer ela abrir, o motor 2 vai fazer ela fechar. Vai ter um tempo que ela vai ficar parada lá em cima. O que acontece? Nessa simulação, eu consigo ver o quê? O grau de liberdade. Então, o curso aqui no meu atuador é suficiente para deixá-la 90 graus ali o carro passar, mas não chega no momento que eu perca ali o posicionamento do mesmo, né? Ela parou reta. Então, para validar esses cursos, o posicionamento aqui, né, dessa articulação, de tudo isso, deixa eu só desabilitar aqui essa parte de vista. Então, eu vou voltar aqui para o 0. Por exemplo, aqui, ó, se vocês observarem, vai ter uma pequena articulação aí trabalhando, ó, em função do atuador, ó. Né, ó. Isso aí tudo é consequência, né, em função da montagem. Usamos aqui os elementos todos de máquina baixados lá no software, tá, ó. Então, vou excluir aqui essa posição. É que eu tô no 5 aqui, ó. Excluir. Então, aqui você consegue ver todos os graus de liberdade dos elementos, ó. E você vai validando o seu projeto. Você vai ver se não tem nenhuma interferência, se não tem nenhuma...
Eu acabei tirando o tempo aqui de exposição. Vamos ver esse aqui. Então aqui, ó, o olhar trabalhando em função, né, dos elementos e assim por diante, tá? Então vejam que são várias simulações que podem ser feitas, simulações essas para validar o seu projeto, todas elas com o intuito de animação. Tranquilo? Pessoal, sobre o que a gente viu hoje, essas características, essas funcionalidades, alguma dúvida, algum questionamento, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ok, professor. Legal. Lá no AVA, pessoal, coloquei para vocês, então, esse material, tem um tutorialzinho, uma apostilazinha lá. Vejam alguma coisa que vocês consigam simular, algum movimento, testem, pratiquem, exercitem, tá? Você aprende só mexendo. Até mesmo eu, se eu passo um tempo sem mexer aqui, quando eu volto lá para mexer aqui no software, eu já vi que você dá uns errozinhos aqui de posicionamento, fizemos aquela ação do motor, estava no tempo 5. São muitos detalhes, você tem que ir aprendendo com calma e simulando. Beleza? Pessoal, alguns colegas já colocaram, por favor, coloque o nome aqui, ó. No mais, caso tenham alguma dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, estamos à disposição sempre nos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Agradeço a atenção de todos. Próxima semana não terá aula segunda, né, porque é feriado. Aí nós vamos fazer uma aula na terça-feira, na quarta-feira. E aí eu pergunto a vocês, depois eu quero que vocês pensem, nós vamos alinhar isso ao longo da semana aí. Se a nossa próxima aula tem necessidade de ser presencial, se alguém está tendo dificuldade com o software, se alguém quer ter lá uma aula onde a gente possa colocar uma atividade lá de movimentação, né, de uso já do software, de tudo que a gente viu até agora, e precisa de uma ajuda mais presencial, ou não, quero ir lá só para usar o software da Unifor mesmo, estou cansado de assistir aula em casa, fiquem à vontade. Então a gente vai definir aí, se alguns toparem sim ir para aula, nós vamos, desde que seja só um. Não, eu queria presencial, a gente vai lá, a aula presencial vai ser transmitida para vocês também, quem não quiser ir, mas se todo mundo falar vamos, nós vamos lá com maior força e vontade, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, bom fim de semana, nos encontramos na nossa próxima quarta-feira, ok? Valeu, professor. Valeu, pessoal, boa noite. Boa noite. Até mais, boa noite. Valeu, professor. Até mais. Valeu, abraço.